Gostamos de experimentar e nos expressar por meio de imagens. Queremos estender nossas reflexões à comunidade, buscando contatos francos e relações ativas com as pessoas. Apreciamos a arte em peças que nos permitam ir além, investigando imagens por diversas técnicas, incorporando palavras, explorando suportes e formatos, assimilando a expressão tradicional à liberdade contemporânea sem classe e sem rótulos. Buscamos a liberdade de veicular nossas ideias, independente do aval de museus, desatentos ao agrado das vanguardas, abaixo do preço das molduras e dispensando a aura de uma obra única. Queremos proporcionar encontro entre pessoas e imagens. Recebamos com muito orgulho e com muita alegria o artista plástico e idealizador do grupo Invento Coletivo, Rafael Raico, para uma conversa deliciosa para Flige 2020. Raico, o que é Invento Coletivo? Bom, o nome Invento Coletivo ele surgiu da ideia da gente conseguir abraçar a comunidade na produção do trabalho que a gente desenvolve, né? Então ele não surgiu necessariamente com a vontade de ser um coletivo, até porque na época que a gente iniciou não havia toda essa questão de coletivos, né? Então a gente colocou um evento coletivo com o intuito de falar do nosso trabalho como parte da comunidade. Então começou dessa maneira. Legal. E todos os artistas que compuseram essa pesquisa durante todo esse tempo são todos daqui de Jacareí? Sim, são todos de Jacareí. Inicialmente, o evento coletivo ele se reconheceu como uma conjuntura de pessoas para desenvolver projetos e realizar anseios, né? Então, durante todo o percurso de 2011 para cá, o grupo ele foi bem, vamos dizer, flexível, né? Tem um grupo que se manteve até o final, tiveram pessoas que iniciaram, desenvolveram alguns projetos, depois voltaram em outros e tudo mais, mas é isso daí. Legal. Uma outra coisa que também me incita aqui, me instiga a perguntar, é com relação, assim, por exemplo, eles são todos artistas ou, por exemplo, assim, tem professor, tem arqueólogo, historiador, enfim, como que é? Eu sei que assim, a gente não faz assim, eu creio que você não fez uma seleção para introduzir esse pessoal lá. Como que foi encontrada essas pessoas? Como essas pessoas se interessaram para participar desse grupo? Como é que foi esse encontro de vocês? Na verdade foi algo muito natural, esse grupo foi se formando e ainda está sendo formado, né? Nem todo mundo trabalha especificamente com arte, na verdade. Então nós temos pedagogos, temos geólogos, na verdade hoje o grupo é eu, o Jones, que ele é ilustrador, a Débora, que é arte educadora e também é artista visual, tem a Suelen Melo, Geraldo Honorato, a Suelen já é pedagoga, tem a Camila, que é pedagoga, tem o Bruno, que é geógrafo, quer dizer, é um grupo bem, até mesmo versátil, né? Temos diversas habilidades ali. E não foi por conta dos interesses de técnicos de cada um, não, mas foi mais pela afinidade de ideias que o grupo foi se formando até hoje. Bacana, né? Que percurso lindo, gente. Vocês não sabem nem metade dessa conversa ainda. No livro que é compilado, que vocês fazem do Invento compilado, traz lá vários relatos e um deles que eu pude perceber lá, você diz que tem várias peças gráficas durante todo esse percurso de vocês. E eu fui descobrir isso, eu acho que na quinta vez que eu fui ler o livro, que existem várias peças. E aí eu fui descobrir que peças gráficas são essas. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho de todo esse resultado, de todo esse percurso. Essas peças, quando você fala de peças gráficas, está remetendo a quê? O que você quer dizer ali? Conta um pouquinho para nós. Legal. Eu vou contar uma historinha primeiro de como surgiu toda essa
proposta de trabalhar com as peças gráficas, né? Isso iniciou lá para 2008, 2009, eu já tinha uma produção voltada para Jacareí. Eu sempre gostei de estar na cidade, desenhar a cidade, desenhar nos espaços, né? E aí eu tinha já uma coleção de imagens e eu já participava de alguns salões e tudo mais. Eu não me identifiquei muito com esse universo dos salões, das galerias, e aí eu tinha vontade de tirar isso um pouco do museu, da galeria, e colocar isso na rua, só que com o trabalho que eu fazia, né, em estúdio e ali no papel. E aí a primeira ideia que eu tive foi fazer uma exposição nos espaços públicos, em bares, né, em comércios tradicionais, e a ideia inicial era levar os originais nesses espaços e deixar ali. Aí com a possibilidade da lei de incentivo, o primeiro projeto do grupo foi o Cenas Transeuntes, né, que a ideia era mapear esse universo identitário da cidade. A pergunta inicialmente era o que representa Jacareí, então nós fomos atrás do que representaria Jacareí para cada um de nós e da comunidade, que a gente sempre partiu da indagação com a comunidade. E aí eu convidei a Débora e o Jones para participar e a gente falou, vamos transformar as imagens em cartazes, que era um outro interesse do grupo já, trabalhar com os cartazes. Aí surgiu a ideia das peças gráficas. Aí dos cartazes nós começamos a desenvolver cartões postais, entre outras peças, com a possibilidade de não ficar presa em um só local e da gente conseguir distribuir isso para as pessoas e presentear mesmo, né? E, por exemplo, cada uma das peças gráficas tem uma função. O cartaz tem uma função, né, de chamar a atenção das pessoas para aquele espaço onde ela está fixada. Já o cartão postal ele pode ser distribuído e a gente começa a distribuir no local e não sabe onde ele vai parar, né? O cartaz também tem uma outra possibilidade que trouxe para o coletivo, que é de fazer as exposições espalhadas pela cidade. Então a gente pode colocar a mesma coleção em diferentes espaços da cidade, e o mais interessante é de presentear as pessoas com esse material e ela colocar na parede dela. Então começamos com essa exposição que a gente chamou de Galeria de Rua, que a gente chegava nos comerciantes, nos moradores, apresentava a ideia, mostrava os cartazes, ele escolhia e ele colocava na frente da porta, da janela, do comércio dele. Então é por isso que a gente começou com esse trabalho das peças gráficas. Legal, esse projeto que você falou agora, dos transeuntes, foi em 2011. Antes disso já teve outra coisa, que daí a gente podia voltar um pouquinho. Em 2009, você começa com o Laboratório Jacaré. Eu acho, pelo que eu li e pesquisei no seu livro, enfim, toda a sua estrada aí do seu projeto, dos seus projetos, eu creio que lá foi o disparador para desenrolar todos os outros projetos. A minha pergunta é, você contar um pouquinho para a gente também desse Laboratório Jacaré, mas assim, você naquele momento que você cria esse Laboratório Jacaré, você nesse momento você já tinha dimensão de quanto ia mais desenrolar todos os outros projetos, porque foi a partir dele que desenrolou todos os outros, creio eu, senão você me corrige. Você já tinha dimensão, uma visão panorâmica de toda essa estrada? Bom, eu tinha sonhos persistentes que se tornaram realidade, como por exemplo um painel desse. Sempre quis fazer um painel desse, né, dessa dimensão num espaço como esse. Mas assim, falando um pouco sobre como começou lá no Laboratório Jacaré. No Laboratório Jacaré ainda não era, a gente não se reconhecia como coletivo, como um evento coletivo, mas as mesmas pessoas estavam presentes, né? E no Laboratório Jacaré especificamente, o objetivo era estudar a arte, né? Juntar pessoas a estudar a arte, só que o produto eram máscaras e bonecos, que é um interesse também do coletivo com relação aos bonecos, principalmente os bonecões gigantes, né, que são tradicionais da questão do Vale do Paraíba e tudo mais. Então a ideia era produzir esses bonecos. E aí a gente desenvolveu algumas máscaras e bonecos e começamos a realizar intervenções urbanas, trazer esses
esses bonecos para a cidade, transitar na cidade. Uma curiosidade que um dos trabalhos que a gente fez com produção de máscara é inspirado em figuras da cidade. Só que a gente não falava quem que era, a gente se inspirava nas figuras, criava os personagens e saía, ia para a feira, ia para o mercadão, caracterizado, né? Só que aí a partir do laboratório Jacaré, realmente a gente continuou, né, juntos nessa lida que surgiu o nome Evento Coletivo. Mas o trabalho vem bem antes, né? A pesquisa sobre a cidade, como eu já falei, se iniciou bem antes disso daí. E tudo, podemos dizer assim, que tudo uma questão curiosa, né? Que levou Raico e depois as outras pessoas, por afinidade, conforme ele já explicou, a se juntarem. Então poderíamos colocar aí o quesito curiosidade, como é essa cidade, como ela se comporta, quem são as pessoas que moram aqui, o que elas fazem. Então acho que começou a vir várias perguntinhas assim, e a partir delas então fazer. Gente, essa cena, quem tem oportunidade de folhear e ter o livro, que o livro é seu, nós pagamos por ele, inclusive Raico fala isso no livro, né, em vários trechos, vários posters, o livro é seu, você pagou por ele, não é? Quem tiver a oportunidade, na hora que estiver folheando, vocês vão ver essa cena que ele diz dos bonecos, são máscaras que não são proporcionais com o nosso rosto, então ficava um pouco maior. E assim, numa das cenas, eu não sei se era ele, mas alguém do grupo, que colocava a máscara de perna cruzada sentado numa praça. Quem sabia quem estava atrás da máscara? Não sabia. Mas a reação das pessoas é que eu queria que ele contasse para nós um pouquinho, assim, se aconteceu algum fato interessante, marcante, de alguma reação, ou em algum outro momento de intervenção urbana, assim, se teve algum momento marcante que ele pudesse compartilhar com a gente. Sim, com relação a essa intervenção específica que a gente fez, a ideia realmente era causar um estranhamento nas pessoas e quebrar um pouco a questão da rotina, né? A gente fala muito até sobre a intervenção com os próprios cartazes, é tirar a pessoa do trânsito diário, né? Que ela está passando na rotina, indo para o trabalho, de repente ela vê uma imagem e aquilo muda um pouco o dia dela, né? E a ideia da intervenção era essa, causar um pouco esse estranhamento. E as pessoas realmente, elas olhavam, algumas queriam saber quem era a gente, o que estava acontecendo, quem estava atrás das máscaras. Como a gente acessou espaços bem, por exemplo, a feira, né, que foi um lugar que a gente parou para comprar coisas, né? A gente saiu de lá com uma sacola de coisas da feira, fomos comer pastel no Mercadão e tudo mais. Então, e como é que come pastel de máscara, gente? Fala! A gente come por baixo da máscara. Nossa, que bacana, que legal, gente, isso. E depois, né, teve todo esse percurso cronológico, se a gente fosse citar, que eu acho que vale a pena você ter o livro para você olhar todo esse percurso e entender um pouco dessa linha, desse trajeto deles, que é muito rico. Mas em 2009, depois 2011, depois 2012, 14, foram 3 projetos em 2014. Depois 15 e 16. Que é onde eles praticamente concluem um ciclo, chamaremos assim. Porque aí depois eu tenho uma fala com relação a isso, essa coisa de encerrar o ciclo. Mas todos esses projetos que eu estive olhando, alguns você teve incentivo, ou você teve aí a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, e outros do PROAC. E alguns a gente não vê sinalizado isso. E ainda assim a gente vê que foi em frente o projeto. E eu sei que por mais que você tente fazer uma coisa minimamente assim, você tem um gasto, você tem que ter esse apoio, você tem que ter essa parceria. Como que você conseguiu, nos projetos que você não teve incentivo, como que você conseguiu ir em frente, dar continuidade? Ou todos tiveram e não foram sinalizados aqui pra gente? Não, nem todos tiveram. A gente sempre trabalhou com projetos, na verdade, dentro do nosso alcance, com elementos simples, né? Por exemplo, para você fazer uma máscara e um boneco são jornal, arame, né? E a gente
falando um pouco da trajetória, então, eu vou tentar falar e aí eu de repente consigo explicar cada um deles, né? A gente começou com cenas transeuntes em 2000, com um projeto mesmo incentivado, que foi por meio da Lei de Incentivo à Cultura, né? Depois nós continuamos com algumas intervenções em parcerias com outros grupos também, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de idealizar o boneco, a partir da pesquisa de bonecos, o boneco da Cobra Grande, né, que foi um trabalho realizado no antigo Instituto Sapucaia, onde se juntou muitas pessoas, foi um momento onde muitas pessoas se encontraram ali, o pessoal do Pedra-Mar, tudo acho que começou a ferver nesse momento, e ali a gente teve um incentivo também da Fundação Cultural para produzir esse boneco, e também os bonecos gigantes que nós produzimos e foram doados para a biblioteca. Nesse momento a gente não ganhou nada com isso, era simplesmente por uma militância mesmo, né? Eu levei, por exemplo, um mês só para criar o boneco da Cobra Grande, desenvolver, e aí o segundo mês a gente produziu junto esse material. Depois desse trabalho, a gente já iniciou uma proposta de um estúdio itinerante, que era não só levar o trabalho para a rua, mas produzir na rua. E a gente começou a ocupar alguns espaços, mas cada um levando o seu material. Então era mais vontade mesmo. Eu tinha uma mesa portátil, a gente conseguiu uns guarda-sóis, depois uma tenda, foi conseguindo material, e aí a gente ocupava alguns espaços, principalmente a praça do Jardim Paulistano, e a gente sentava lá e começava a produzir. Esse projeto, que começou sem incentivo, foi se transformar em 2016, se não me engano, que eu sou um pouco ruim com data, no projeto do PROAC, que a gente deu a volta por 8 cidades do Vale do Paraíba, com esse estúdio itinerante, né, que é o estúdio Volante. Mas aí, antes disso ainda, a gente teve um outro projeto da Lei de Incentivo, que foi a produção do mapa ilustrado de Jacareí, que é o Fogos, Rastros e Folias, né? Esse projeto, como eu disse, foi incentivado pela lei de incentivo do município, durou 2 anos, foi um trabalho bem árduo de pesquisa, né, e produção, né, e resultou também num mapa que foi em tamanho A0, bem grande, foi distribuído 1.500 para a comunidade, né. Esse é o tipo de projeto que, se não fosse por uma lei de incentivo, a gente não conseguiria realizar, né, dificilmente a gente conseguiria imprimir um material desse e distribuir gratuitamente, assim. Aí também a importância das leis de incentivo, né, para a realização de ideias, né. Depois de outros, nós tivemos cronologicamente falando, foi em 2016, Ponteio. Isso, Ponteio, que foi o tour pelo Vale do Paraíba, onde a gente levava um estúdio, mas já com uma estrutura maior, porque foi pelo PROAC. Então a gente chegava nas praças, montava um estúdio que tinha várias possibilidades produtivas, desde eixos de pintura, desenho, gravura, tinha máquina de escrever, máquina de costura, convidava a comunidade para refletir sobre cada cidade. Então passamos por diversas cidades como Paraibuna, Monteiro Lobato, Areias, Taubaté, diversas cidades, e ali as pessoas eram convidadas a pensar na sua cidade e o que representa a sua cidade, e nós trabalhamos um pouco da identidade de cada espaço. E por fim, a gente conseguiu compilar essa produção, todos esses projetos e um pouco das imagens que foram levantadas nesse processo no livro Invento Compilado, que trata só sobre imagens de Jacareí. Então são imagens que foram criadas pelo coletivo e falam sobre o universo jacareiense. E agora nós estamos aí desenvolvendo um novo projeto. Só que quando o Raico fala em vários momentos o quanto eles valorizam, o quanto eles primam por construir esse projeto junto com a comunidade, com ações interativas e intervenções urbanas, além de tirar essa arte, tudo isso da galeria,
né, da moldura e trazer para o povo, que todos tenham acesso. Eu entendo também, Raico, você me corrige, que uma coisa muito grande e rica que você ganha com isso, o grupo ganha com isso, é as respostas que as pessoas vão dando. O fato delas concordarem, discordarem, se colocarem. E mediante a resposta delas, você vai criando e aí sai um resultado que é a cara do cidadão, a cara do Jacareí, a cara do Vale do Paraíba, que fica estampada ali, porque não é uma ideia que saiu só daqui, né? Saiu de um coletivo, foi uma coletânea, né? Então acho que o intuito também de você fazer isso, porque vai agregando cada vez mais, enriquecendo cada vez mais o trabalho de vocês, não é? Sim, por isso que o nome é evento coletivo. Nós fazemos esse trabalho desde o início até o final de maneira coletiva com a comunidade, né? Todo o processo é feito pautado nessa troca. Desde das produções que a gente inicia sempre com uma pesquisa, todo o trabalho nosso inicia com uma pesquisa comunitária, que seja a gente sair para a rua e fazer perguntas, né, questionamentos para as pessoas. A gente sempre gera um banco de informações a partir da comunidade e no final a troca desse trabalho também é com a comunidade, ou seja, a gente vai até o local, apresenta e distribui pessoalmente esse material e sempre tem essa troca, né? E isso mantém o trabalho vivo, assim, né? E a gente trabalha também hoje em dia, que a gente está trabalhando muito com a questão da cartografia social, a base justamente é essa, né? Qual é na verdade, o objetivo do trabalho? É ouvir a comunidade e construir algo a partir desse conhecimento comunitário. Legal. Para quem não sabe, gente, deveria saber que é assim, todo artista tem a sua digital, ou seja, tem a sua marca, o seu jeitinho. Para quem conhece o Raico, ou conhece a obra dele, quando vir um desenho do Raico em qualquer lugar, vai falar, esse é do Raico. Por quê? Porque ele tem um traço muito dele, uma digital, como a nossa, cada um temos a nossa, ele tem a dele. Como todos os artistas têm a sua, se não tem, deveriam desenvolver. Então, o que é a minha pergunta? Talvez isso daí, se ele for buscar lá na memória dele, né, Raico, você vai conseguir. Mas como é que começou a desenvolver e a perceber essa digital sua? Vou mostrar para vocês um exemplo, uma ilustração que ele tem aqui, né? Mais uma vez eu falo, quem não tem o livro, procure ver onde que tem, aqui na biblioteca nós temos esses traços e esses círculos pequeninos, parece bolhas de sabão. Então, como que Raico começa a usar essa digital, vamos chamar assim? Como é que começou isso? Bom, essa questão da identidade é algo que todo artista acha que ele busca por isso, né? É bem interessante esse processo, assim. Eu acho que se eu for buscar na minha memória de como surgiu tudo isso, eu tenho que colocar várias questões, né, envolvidas para poder explicar sobre, né, o que seria a minha digital, né, o meu jeito de fazer. Começa com a escolha das técnicas, por exemplo, o material que eu adoro é a caneta esferográfica, né, desde sempre, porque o meu trajeto com o desenho se dá desde a infância, onde as minhas primeiras lembranças é eu na sala de casa deitado no tapete, desenhando com a caneta esferográfica, e eu lembro que eu usava a lupa para desenhar, então eu tenho uma coisa do desenho mais minucioso, eu gosto dos detalhes, né? E isso começou aí, tanto é que até hoje eu gosto de desenhar mais sentado no sofá, no tapete, no chão, eu gosto disso, e eu acredito que isso tem um pouco influência no meu traço hoje, essa questão do traço mais rabiscado, com vários elementos, coisas que às vezes você precisa se aproximar mesmo para perceber. E só que com o tempo a gente vai aprendendo novas maneiras de se fazer e essas coisas persistem, né? Esse traço persiste.
Como eu disse, essa questão da busca da identidade é uma crise para todos os artistas. No entanto, hoje eu percebo que a minha identidade ela está envolvida de outros elementos, né? Por exemplo, nesse painel aqui que a gente tem aqui atrás, eu utilizo de diversas linguagens, né? Eu trabalho desde do desenho mais abstrato até o mais realista, né? E assim, eu acredito hoje que essa busca ela tem a ver com o que eu quero falar com a comunidade, porque as escolhas que a gente faz também tem a ver com identidade, a escolha pela linguagem, pelo público com quem eu quero falar. Se eu trabalhar só minhas características, meus riscos, às vezes eu não chego tanto com a informação. Então eu gosto de lançar mão de diferentes linguagens para poder alcançar um maior número de público e contar a história certa em cada lugar. Eu acho que hoje essa mistura de linguagem tem um pouco a ver com a minha identidade também hoje, além do meu traço e meu jeito de desenhar. E é muito típico, né, gente, de Rafael. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, ou você, tem um ateliê, uma sala, um lugar, um espaço onde eu poderia, por exemplo, me inscrever lá para aprender a desenhar, por exemplo? Ou a fazer minhas montagens gráficas, enfim. Você tem um lugar assim que a gente possa ir lá e buscar um pouquinho do seu talento? Bom, atualmente o espaço sede do coletivo, que a gente chama assim, é na minha casa mesmo. Eu tenho um espaço onde eu montei um ateliê, lá é aquela bagunça de ateliê que mistura desde material de desenho, gravura, material para fazer bonecos e máquinas de solda, ferramenta espalhada, e é onde a gente se encontra para pensar os projetos e produzir. Mas é um espaço, né, como eu disse, é na minha casa, e a gente tem sim a ideia de abrir isso para outras pessoas, para a gente realizar uma troca, né? No entanto, vários projetos foram acontecendo, inclusive nossos filhos foram nascendo nesse processo, isso não permitiu muito, por enquanto, mas existe essa ideia sim. No entanto, acho que é importante falar que a gente sempre fala que qualquer espaço é espaço para produzir, né, para fazer arte. Inclusive, o Estúdio Volante vem aí falando sobre isso. A gente pode montar esse espaço em qualquer lugar, né, e esse espaço é um espaço onde a gente convida pessoas para fazer essa troca, né, em qualquer lugar, em qualquer momento. Sim, sim. Legal. Agora eu quero conversar um pouquinho com o Raico, que todo esse percurso deles, digo do grupo todo, desde 2009, resulta de um, vai para o outro projeto, vai puxando e tal. Uma das coisas que resultou todo esse caminhar deles foi esse lindo painel que nós estamos aqui de fundo. Por isso estamos gravando aqui, de propósito. Mas eu tinha que contar para vocês como é que foi um pouquinho, como é que foi toda essa trajetória dele até aqui. Até aqui não, até quando ele fez, porque ele já andou depois disso, tá, gente? O nome desse painel, Onde Mora a Cidade, oferece à cidade uma obra de arte visual urbana, muralismo. O projeto do mural foi resultado do PROAC Municípios, contemplado no prêmio lançado pela Fundação Cultural Jacareí José Maria de Abreu, no concurso Jacareí Cidade Viva, Cultura que Pulsa, financiado pelo governo do estado de São Paulo, que contou com o apoio e colaboração da Biblioteca para a instalação. O painel mede 14 metros por 1. Utiliza técnicas de pintura tradicional, fazendo referência ao movimento muralista do século XX, mais popularizado no Brasil por obras de artistas como Portinari. A obra presta uma homenagem ao cidadão jacariense, resultando em uma estética contemporânea que transita entre o clássico e o expressionismo, evocando o campo do surrealismo e explorando as potencialidades do desenho. Como que é o certo, Raico? É mural ou é painel? Primeira pergunta com relação a esse trabalho seu aqui. Todos os nomes se aplicam, né? A gente chama, ele não deixa de ser um painel, mas ele é um mural por estar, né, no muro, né? Ele vem da ideia do muralismo, né, que é a linha onde eu
na verdade, não sei se eu me encontro lá, acabo me identificando, assim. E o muralismo, como você citou, ele é uma influência muito grande para mim, enquanto artista. É importante falar aqui que já houve aqui em Jacareí, na verdade, 2 movimentos muralistas. Um deles eu pude participar em 2000, há muito tempo atrás, eu era novinho e tem lá ainda o painel. Mas uma coisa que me influenciou bastante, quando eu era criança, eu lembro de ver os painéis na cidade. Por exemplo, eu sei quem participou foi o Cláudio Coca, participou, o Carlinhos Silva, Carlinhos Silva foi um artista de Jacareí, acho que todo mundo podia conhecer um pouco do trabalho dele, que também é muito inspirador. Pedro Sérgio, Cobra, várias pessoas, e eu não conhecia eles no momento, mas foi uma coisa que tenho na minha memória afetiva e me inspirou muito. Que bacana. E agora uma outra pergunta que eu creio ser bem interessante também. Por que a Biblioteca Municipal Macedo Soares? Porque nós fomos escolhidos para sermos os guardiães desta obra. A biblioteca, na verdade, não é. Ela surgiu já a vontade de colocar um painel aqui, desde quando eu vim aqui olhar para essa parede, e eu entendo que esse é um espaço de aglutinação comunitária. Eu acho que é um espaço onde as pessoas precisam se apropriar dessa maneira, não só para vir ler, mas também para se encontrar, para debater, para discutir. E além de querer homenagear esse espaço, é uma maneira até de estimular que as pessoas venham aqui, né, encontrem esse espaço aqui, e por isso mesmo, para valorizar esse espaço de aglomeração. Outra pergunta. Tudo que temos aqui nesse painel retratado tem um significado muito importante para toda a cidade, de uma maneira geral, cultural, de uma maneira histórica, enfim. As figuras que fizeram parte do nosso país, eu diria, da nossa vida cotidiana, entre pessoas, figuras e costumes e animais, tudo isso, mas tem uma particularidade. Ele retratou pessoas que hoje vêm aqui e se veem aqui no painel. Agora é a minha pergunta. Quem são essas pessoas, Rai? Por que colocá-las aqui no painel? A finalidade de colocar essas pessoas aqui, como o próprio nome do painel diz, né? Onde mora a cidade. Então, o nome é uma provocação para já iniciar uma reflexão, né? Então, onde mora a cidade, né? Quais desses elementos nós podemos encontrar Jacareí? Então, as pessoas que eu coloquei aqui são pessoas que estão no dia a dia, nos comércios, estão por aí espalhadas na cidade, e eu coloquei elas no espaço com a ideia de fazer inicialmente uma provocação que aconteceu até, de colocar elas num lugar onde geralmente nós colocamos pessoas, vamos dizer, ilustres, né? Então as pessoas vêm perguntar quem são essas pessoas e tal. Aí a gente fala, são pessoas que estão ali do lado de você e tudo mais. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo foi realmente aproximar essas pessoas do trabalho. Então, dificilmente alguém passa aqui e não conhece uma ou outra pessoa que está retratada, que isso aconteceu durante o tempo que eu estava pintando. Várias pessoas diziam, nossa, conheço essa pessoa, tal. Então, trazer também essa proximidade da comunidade com o trabalho, né? E eu procurei escolher pessoas que estão em pontos diferentes da cidade e com profissões diferentes também, que eu acho que tem a ver com a questão da nossa cultura também. Gente, quem não conhece o pipoqueiro da Praça da Matriz? A Lurdinha, paçoqueira. Quem não conhece essas pessoas, devem conhecê-las, porque elas são pessoas muito, mas muito, eu diria assim, empáticas. Não, vou usar outra palavra, peraí. São pessoas assim muito comuns, mas que aqui elas vieram para frente. Então, tanto o Raico aproxima a obra das pessoas comuns, quanto as pessoas comuns também podem
vir e acessar. Agora, vocês imaginam essas pessoas se vendo aqui. A reação dela, gente, é ímpar, é maravilhoso. Tá, aí o que eu quero saber? Dentro dessa ilustração toda aqui, tem muitas informações. Conforme eu já falei, dos animais, da cultura e tantas outras coisas que tem aqui. O que você acha? Tudo, eu creio, muito relevante, porque senão você não colocaria. Mas o que é mais relevante, assim, que você poderia enaltecer para nós aqui nesse seu trabalho? Nossa, mais relevante, assim, que tudo que tem aqui realmente tem um símbolo, um significado dentro desse contexto. Eu posso dizer que vários desses elementos são para representar a comunidade, o jeito do jacareiense, né? Principalmente falando da questão da cultura caipira, né? Que a gente entende que é uma cultura muito sábia, que às vezes é substituída por outras culturas, né? Mas nós temos os bonecões, que representam a questão da cultura popular, temos o rio, que atravessa todo o painel. Esse rio, ele, em algum momento, ele representa a cobra, né, da lenda da cobra grande. Esse miolo, o centro do trabalho, ele é uma espécie de releitura do nosso brasão, né? Eu me permiti fazer essa leitura, eu substituí alguns personagens pelo índio e pela negra, que são personagens fundamentais da nossa história, né? Se não fossem eles, nós não teríamos o que temos hoje com história. Temos o Vale do Paraíba representado no centro, com o rio Paraíba surgindo de lá, o jacaré. Temos algumas grades aqui, que são as grades do Pátio dos Trilhos, são adinkras, né? E aí, Raico, eu pergunto para você, por que das bicicletas? Eu sei que você já falou que é a questão cultural, que é a questão de mostrar, mas assim, a bicicleta dá a impressão que tem não sei se é para mim, e por isso eu estou direcionando essa pergunta, sabe? Um valor assim simbólico muito grande nesse caso. Sim, eu acho que também é importante falar que esse mural, ele é um mosaico de diversos conceitos que a gente desenvolveu durante todo esse tempo. E, por exemplo, se você pegar o livro, você vai ver que a bicicleta, nós temos até um manifesto, vá de bicicleta, temos alguns outros manifestos relacionados à bicicleta, né? Que ele fala não só sobre a maneira do modo de vida, né, do jacareiense, mas ele incita também a questão da mobilidade urbana, né? Então tem várias questões aí que estão vinculadas, né? E aqui eu coloquei uma cecília, uma barra circular, que se a gente tiver um olhar um pouco mais atento para essa característica da comunidade, nós vamos ver várias barras circulares com ferramentas amarradas, né, carregando coisas nas cestas. Tenta representar um pouco, trazer um pouco o reconhecimento da comunidade aqui nesse trabalho, mas como eu falei, são conceitos, todas as imagens são conceitos que foram desenvolvidos de diferentes formas durante todos esses anos de trabalho, e alguns delas estão no livro, inclusive. Agora, gente, ele fala aqui no livro também que esse ciclo, com a publicação desse livro, Invento Compilado, esse ciclo se encerra. Eu acho que foi só uma força de expressão, porque olha só, tem uma página aqui, eu acho que é a 134, se eu não me engano, que tem aqui a imagem do viveiro municipal Seu Moura. Assim, uma imagem que fez parte de um desses projetos. Estou sabendo que ele está debruçado numa planta gigantesca de um trabalho de pesquisas assim enorme sobre o viveiro. Então, como que é essa coisa que o ciclo encerrou e a partir, por isso que eu digo que o trabalho, eu defendo aqui e considero, se eu estiver errado ele me corrige, que esse trabalho se encerra, mas eu acho que a partir de um fragmento de toda a pesquisa anterior, por isso o trabalho veio em 2009, depois 11, foi indo, foi desdobrando. Eu acho que é uma coisa assim que
quando a pessoa tem o coração aberto, não tem fim, sabe? Vai instigando a curiosidade, uma pesquisa vai desdobrando outra. Então, eu acredito que quando ele coloca esse pedacinho do viveiro aqui no livro, dentro desses 6 anos que ele diz que o ciclo encerrou, foi um disparador para ele estar fazendo esse trabalho agora. Para nós um pouquinho sobre esse novo trabalho dele. Bom, em primeiro lugar, eu acho que realmente o ciclo se encerrou é um pouco demais, assim, né? Vamos dizer que esse livro, até esse painel, eles são um marco do trabalho. Para quê? Para não deixar os trabalhos que foram feitos serem entendidos como peças únicas, na verdade. O livro ele tem essa intenção, inclusive, de costurar tudo isso que foi feito e mostrar que uma coisa leva a outra e que não é um trabalho só por ser, né? Ele tem toda uma lógica, uma sequência que nos trouxe até aqui, né? E com certeza um grande exemplo é o viveiro que a gente se encantou com ele lá no Fogos, Rastros e Folias, quando a gente fez o mapa, que é um espaço da cidade que a gente, quando se deparou, a gente pensou, isso não pode ser camuflado aqui, isso tem que ser conhecido, e pela história do Seu Moura também, muito cativante, a gente pensou, a gente tem que contar essa história. E assim que a gente finalizou o livro, a gente já tinha essa ideia desse projeto, do mapa do viveiro, onde a gente pega o mapa grande de Jacareí e coloca uma lupa sobre o viveiro e tenta trazer isso à tona. Então, e não é segredo, a gente acha que é até bom, obrigado pela oportunidade de divulgar. A gente está realizando esse mapa do viveiro, mapa todo ilustrado, a partir da cartografia social também, conversando com a comunidade, com as pessoas que estão lá, e estamos tentando ilustrar isso para que todo mundo conheça a riqueza que a gente tem nesse espaço e quão importante foi o trabalho do Seu Moura aqui em Jacareí. Eu acho que com esse trabalho vai desdobrar outros mais, porque um pouquinho antes da gente começar a gravar, ele estava contando para mim das riquezas que tem lá, são muitas, mas também de quantas necessidades políticas, de legalização, quantas necessidades de respeito, de descoberta, de levar isso para as pessoas, fazer as pessoas conhecerem, dar acesso para as pessoas. Então, esses trabalhos, esses projetos, todos eles, vêm trazendo para a gente, eu entendo essa proposta rica de levar Jacareí para as pessoas um conhecimento assim, que às vezes a gente não percebe, que é isso que eu defenderia o trabalho, toda a pesquisa, todos os projetos, todo esse invento compilado que está aqui, que é mostrar pra gente aquilo que já está despercebido. A gente não percebe mais, por vários motivos, ou porque não quer, porque não tem tempo, ou porque não conhece. E aí vem esse grupo e traz para nós essa gentileza, essa riqueza. E eu poderia perguntar, Raik, se você considera, eu considero, queria saber se você concorda, que todos esses projetos, toda essa iniciativa, todos esses sonhos, toda essa beleza, é resgatar tudo isso, toda essa cultura, esse costume, mas também colocar tudo isso nos trilhos novamente? O que eu entendo é que, assim, se eu puder resumir o que é o trabalho do grupo no todo, nós trabalhamos, na verdade, desenvolvendo ferramentas de reconhecimento do cidadão, né, de maneira que ele possa se orgulhar realmente da cidade onde ele mora, porque às vezes nós ficamos anestesiados, né, com algumas referências que a gente recebe e nós não conseguimos enxergar realmente a beleza de onde a gente está, né. Bom, então eu queria agradecer, eu creio que aqui a gente já deixou bastante informação, então eu quero agradecer muito essa generosidade que o Raik teve de vir aqui, teve que parar com o trabalho dele lá do mapa do viveiro, gente, vir aqui. Então olha que coração enorme. Quero agradecer muito, viu, que você tenha muito sucesso lá nesse trabalho e todos os outros que virão, que você tenha sempre essa luz para poder dar continuidade aos seus projetos e tenha sempre apoio.
tanto incentivo financeiro quanto essa agregação de ideias e de pessoas que estão ao seu redor. Vocês estão sempre rodeados de bons e verdadeiros amigos na sua vida, viu? Parabéns e vamos lá! Eu que gostaria de agradecer, né? Acredito que os amigos já estão aqui do lado, desde o momento que eu vim aqui, né? Desde antes trazer os materiais dos outros projetos, sempre fui muito bem recebido e quero agradecer a atenção, o carinho de vocês por me convidarem e poder falar um pouco mais do trabalho que a gente realiza. Quando o sol à tarde incendeia as nuvens por sobre os montes, a cigarra canta e o rio murmurando nas fontes, e os passarinhos buscando o ninho pra descansar. Pego minha viola e sento no alpendre para rezar. Mãe de todos nós, abençoa a vida do homem do campo, pois o que ele deseja é regar a terra com seu suor, e com seu trabalho matar a fome e enxugar o pranto, e no dia a dia construir uma vida bem melhor. Vejo onde vivo animais tratados melhor que gente, enquanto meus filhos não tendo forças nem pra sonhar, vão vivendo a vida, enfrentando a lida lá no batente, vão sem ter escola, recebendo a esmola que vem de lá. Eu até poderia mudar-me um dia deste cantinho, mas indo pra cidade, quanta maldade se tem por lá. E em lutas sofridas, perder a vida numa favela, porque deixar meus filhos sem ter destino, Deus dará. Mãe, tu me perdoa essa mágoa à toa que trago agora, pois tenho esperança que a minha herança há de chegar. O seu filho ensina que toda sina se paga um preço. Sei que no futuro esse quadro escuro há de clarear. Me consola esta viola que tem em meu peito, pois em suas cordas se acomoda meu coração, e com essa enxada eu farei a luta da esperança, e desta terra amiga eu terei guarida, sossego e pão. Dessa terra amiga eu terei guarida, sossego e pão. Dessa terra amiga eu terei guarida, sossego